A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia a todos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dinâmica. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar sobre o domínio próprio. Em algumas traduções é escrito como temperança. E vamos lá. Ainda sem a presença do nosso irmão Ivan e também do pastor Júlio, mas continuemos firmes em oração para a recuperação desses irmãos, e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eles estarão aqui conosco o mais breve possível. Todas as outras virtudes do Espírito Santo, que vem do fruto, essa sem dúvida é uma das mais difíceis de nós, como seres humanos, controlar, que é o domínio próprio. Essa virtude, ela é um relacionamento nosso que nos leva ao autocontrole de nossas emoções, de nossos desejos. Então, a expressão domínio próprio, ela vem do grego enkrateia, que significa temperança, moderação, autocontrole sobre os próprios desejos, paixões. Literalmente, é reprimir os nossos desejos que nos levam ao contrário daquilo que Deus pretende de nós e também no relacionamento com outras pessoas. Segundo o dicionário, domínio próprio significa saber controlar as emoções ou atitudes. É quando temos o controle total do nosso próprio corpo e quando nenhuma vontade ou vício consegue nos dominar. Então, o domínio próprio também está voltado para isso, para a gente poder controlar aquilo tudo que nos leva ao contrário. Dominar os desejos, dominar os vícios, pois Deus disse, colocou o homem na terra para que ele domine sobre todas as coisas. Então, o domínio próprio, se ele está te dominando, você está indo contra. Se ele não está te dominando, você está indo contra aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus quer de você, pois devemos dominar sobre todas as coisas. Alguns de nós temos tido lutas contra diversas áreas de nossas vidas. Aí acabamos perdendo o nosso autocontrole, que é a nossa temperança, o nosso domínio próprio. E coisas boas também, elas podem tornar sérios problemas se você não souber controlar, não souber dosar o domínio que você tem sobre ela. As virtudes, elas podem se tornar um veneno em nossas vidas. Pois se você, por exemplo, você consegue comprar um carro, uma bênção, que é uma virtude na sua vida. Se você não conseguir o domínio sobre aquilo ali, você vai idolatrar tanto aquela coisa, que você vai perder o domínio sobre ela. Então é necessário que você, em tudo na nossa vida, precisamos ter o momento certo, a coisa certa, o domínio sobre todas essas coisas. O escritor Antônio Gilberto, do livro Fruto do Espírito, recomendo a leitura desse livro, chama Fruto do Espírito. Ele escreveu assim: o homem foi criado cheio de energia mental, física, emocional e espiritual, a qual deve ser corretamente usada e controlada para ser benéfica. Então, nossas energias mentais, físicas e emocionais, elas têm que ser usadas para um controle benéfico, mas de acordo com o nosso autocontrole, de acordo com aquilo que estamos querendo, de acordo com aquilo que precisamos. Em Efésios 5,18 está assim, o apóstolo Paulo escreveu, um contraste entre embebedar-se com vinho e ser cheio do Espírito Santo. Olha só o que diz o versículo: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. A falta de temperança nos leva ao excesso. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Porque quando nós embriagamos com coisas que nos tiram de órbita, bebida, com droga ou qualquer outra coisa, nós saímos do nosso controle. Perdemos o controle sobre essas coisas. Então, é necessário enchermos do Espírito Santo para que possamos ter o autocontrole, para poder ter
o domínio próprio sobre as coisas, os nossos desejos, a nossa vontade. Pois o Espírito Santo é o antídoto para todas essas coisas. Ele que nos vai dar essa autocontrole, pois é uma virtude do próprio Espírito. Porque os que, segundo a carne, inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Está lá em Romanos 8,5. Então, se estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos inclinar para as coisas do Espírito. Agora, se estamos indo ao contrário daquilo que o Espírito Santo quer, nós estaremos seguindo a carne, ao invés de estar seguindo o Espírito Santo. Temos que estar atentos para essas coisas, para que possamos dominar sobre essas coisas. O domínio próprio diz a respeito do que comemos, do que bebemos, do que assistimos e do que falamos. Isso tudo nós temos que ter domínio próprio. Todas essas áreas. Temos que ter domínio sobre o que comemos, domínio sobre o que assistimos, porque tudo em excesso é falta de domínio. Primeiro, vamos ver, segundo a Bíblia, algumas áreas de nossa vida que nós precisamos ter o autocontrole. A primeira dela é a língua. Controle a língua. Lá em Tiago 3:2 diz assim: se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito, poderoso também para refrear o todo o corpo. O nosso domínio próprio, ele começa no falar. Tiago aqui ele pega e fala. Tem nos outros textos aqui também que ele fala que a língua, ela pode incendiar uma floresta, uma faísca, que é a nossa própria língua. Ela pode. Então, se nós não tivermos domínio sobre essas coisas, nós não conseguiremos andar segundo a vontade do Senhor. Nós temos que controlar. Temos um exemplo de controle da língua no livro de Judas. Quando Judas escreve para o arcanjo Miguel, ele não ousou pronunciar maldição sobre o diabo. Por quê? Será que ele não tinha o poder de falar? Mas na língua daquele que jorra água doce, ela não pode jorrar água salgada. É isso que o arcanjo Miguel disse. Se da minha boca só sai palavras de bênção, eu não posso maldizer você. Então a vida do crente também tem que ser assim. Se você louva o Senhor, se você está cheio do Espírito Santo, você não pode maldizer aquele irmão que está próximo. Pois da mesma fonte não jorra água doce e salgada. E sim, ela só jorra aquilo que o Senhor implanta nela. Então é necessário que Tiago fala, se nós conseguirmos dominar a nossa língua, nós conseguiremos dominar todo o nosso corpo. Pois a língua, ela é o principal coisas que devemos dominar em nosso corpo. A língua, sob o controle do Espírito Santo, ela não pode deixar você maldizer a quem quer que seja. Você tem que estar de acordo com aquilo que o Senhor está querendo. Esse é o autocontrole da nossa língua. Em 1 Coríntios 6, 12 e 13, o apóstolo Paulo escreveu assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para a prostituição, e sim para o Senhor. Então, o nosso domínio próprio, nós temos direito a fazer tudo, mas com controle, com autocontrole, com domínio próprio, com a temperança de nossas vidas. Não devemos, aqui Paulo está falando, todas as coisas me são lícitas, mas nós temos que ter o domínio para saber aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Se deixamos levar por isso ou não deixamos levar. Se temos o controle sobre essas coisas ou não temos o controle. É isso que precisamos ter. É isso que a Bíblia nos ensina. É ter o autocontrole sobre essas coisas. Paulo está dizendo no versículo que é necessário, até disse aqui, domínio sobre o bem e sobre o mal, sobre aquilo que é bom e sobre o que é ruim. Então, se nós temos o domínio sobre isso, nós estamos preparados. O Espírito Santo está nos preparando.
Nós achamos, muitas das vezes a gente pensa que só a bebida é pecado, mas também temos que ter domínio sobre aquilo que comemos, sobre aquilo que assistimos. Isso também, em excesso, também está indo contra a Bíblia. A Bíblia nos diz assim: não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Então, a glutenaria, ela também é um pecado. Ela também é a falta do domínio. Se você não tem o domínio próprio para comer, você tem que pedir o Espírito Santo para que ele te instrua, para que ele te leve e te encha, para que você tenha controle. Qualquer algo na sua vida que você está vendo que você não tem um controle suficiente para aquilo, é necessário que você busque esse controle. É necessário que você busque isso no Espírito Santo para controlar esses desejos, pois é necessário, é preciso manter o equilíbrio de nossas vidas. Tem pessoas que dedicam tempo demais ao trabalho, ao estudo bíblico, à oração, claro que em tudo, mas até mesmo o estudo bíblico e a oração em excesso, você pode estar deixando falhar em outras áreas. Então é necessário que nós tenhamos o momento certo para trabalhar, o momento certo para estudar, o momento certo para orar, para ir no culto, para a atividade física. Também é necessário o descanso para o lazer, para passear com a família. Então temos que ter domínio, tem que ter temperança nisso tudo. Temos que pegar e estar de acordo com aquilo ali. Temos que estar de acordo com isso tudo das nossas vidas. É necessário para dominarmos sobre essas coisas. Esse é o domínio próprio que Paulo escreve lá em Gálatas 5:22. Nos devemos revestir do Senhor Jesus Cristo. Não tenhais cuidado da carne e da sua concupiscência. Então, é necessário enchermos do Espírito Santo para que o nosso cuidado com a carne não seja a nossa concupiscência. Concupiscência é o desejo, é aquilo que está fora de controle. Quando a palavra concupiscência escreve na Bíblia, ela está dizendo que é uma coisa fora de controle, é aquilo que é muito grande, é um desejo muito grande. No mundo de hoje temos muitas atrações que podem nos distrair a mente, principalmente as nossas responsabilidades de Deus. Essas coisas podem nos tirar da responsabilidade de Deus, daquilo que Deus quer de nós. Então precisamos ter domínio sobre essas coisas. Precisamos dominar os nossos pensamentos e colocar Deus em primeiro lugar. Pois se não tivermos o autocontrole, o autodomínio de nossa mente, nós não cumpriremos o domínio próprio. Nós não teremos o domínio próprio sobre nossas vidas. Sem dúvida, o domínio próprio não nos protege de muitas ciladas e de problemas. Não ter o domínio próprio abre brecha para muitos males em nossas vidas. Então devemos estar de acordo com isso. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia de alguns personagens que não tiveram domínio próprio. O primeiro é a Eva, lá no Jardim do Éden. Ela não teve domínio próprio sobre o desejo. Ela desejou comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis 3:6. Ela não teve o domínio próprio. Caim também, quando irou-se contra Abel e matou, apesar de Deus ter o alertado para que ele dominasse sobre ele si mesmo, como está assim: e o seu desejo será contra ti, mas cabe cumpri-lo e dominá-lo. Então Caim, ele era necessário que ele dominasse sobre aquele desejo pecaminoso que ele estava. Então ele não teve o domínio próprio. Está lá em Gênesis 4:7. Também temos Davi diante de Betseba. Ele teve o desejo sexual sobre aquela mulher e acabou cometendo vários delitos, vários pecados para cumprir aquele desejo. Ele não teve o domínio sobre o seu desejo. Está em 2 Samuel 11:2. Salomão diante de mulheres, diante de riqueza. Salomão também não teve domínio próprio sobre isso aí, tanto que depois ele escreveu lá em Eclesiastes que isso tudo era vaidade,
era como se fosse correr atrás do vento. Também Ananias e Safira, que ao venderem suas terras, chegaram para Pedro e falaram: estamos vendendo as nossas terras, está aqui todo o dinheiro que nós vendemos. E eles estavam mentindo, pagaram com a sua própria vida contra isso. Eles parecem que ficaram, porque Barnabé tinha vendido tudo e dado à igreja, para servir a igreja. E Barnabé se tornou discipulador de Paulo, depois amigo de viagem, missionário junto com Paulo. Então Ananias e Safira parece que queriam ter aquela mesma função que Barnabé, mas eles já foram lá e venderam. Eles poderiam ter vendido, eles não tinham necessidade de falar que aquilo ali era o valor todo que eles tinham vendido. Eles poderiam dar aquele valor e ficar com uma parte. Deus não ia, mas o problema é que eles mentiram. Eles não tiveram o domínio próprio sobre aquele desejo de querer sobre aquilo ali. Eles preferiram mentir do que ter o domínio, então eles pagaram com as suas próprias vidas por não ter o domínio próprio naquele momento ali. Agora vamos ver exemplos bons na Bíblia sobre o domínio próprio. O primeiro personagem é José. José foi tentado pela esposa de Potifar e ele teve o domínio próprio sobre aquele desejo. Ele saiu correndo, ele não deixou-se levar por aquele desejo daquela mulher naquele momento. Então ele teve o domínio próprio sobre o seu corpo, ele não cedeu àqueles desejos. Está lá em Gênesis 39, 12. Daniel também, ele decidiu a não se contaminar com os manjares do rei de Nabucodonosor. Então ele decidiu, ele teve domínio sobre aqueles manjares, sobre a bebida com a qual o rei bebia, né, nos seus palácios. Então Daniel, ele conseguiu dominar também o desejo da glutenaria ali no momento, das coisas a qual estavam sendo apresentadas para ele. Mas o principal personagem é Jesus Cristo. Jesus, diante da tentação no deserto, está lá em Mateus 4, ele conseguiu dominar sobre aquilo que Satanás queria. Jesus estava com fome, Jesus estava também, devia estar com sede, mas o diabo pegou e viu a fraqueza de Jesus. Jesus estava cheio do Espírito, mas ele foi num momento, numa parte fraca onde Jesus estava, que é a fome. Ele disse que Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães, mas Jesus teve o domínio sobre a fome, teve o domínio sobre aquela tentação ao qual Satanás estava cometendo Jesus ali. Ele é o exemplo perfeito de temperança, e nós, sob o poder do Espírito Santo, ele nos deu esse poder sobre nós. Nós também precisamos ser a imagem. A Bíblia fala que Jesus foi como homem, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Jesus, como homem, ele foi tentado como nós somos tentados. Está lá em Hebreus 4:15. Mas ele resistiu sobre isso. Ele foi perfeito sobre isso. Ele teve o domínio próprio. Na ocasião a qual Satanás estava ali, ele foi nas fraquezas. Mas Jesus viu que por suas próprias forças ele poderia fraquejar, mas ele focou em Deus. Ele focou naquilo que Deus tinha para ele. Então é necessário que nós temos que focar em Cristo para que possamos ter o domínio próprio. Pedir ao Espírito Santo que nos domine. Se em alguma área de sua vida você está enxergando que você precisa de domínio próprio, converse em oração com Deus. Converse em oração e explique e fale com Deus abertamente. Nessa área eu não tenho total domínio, me ajuda a controlar, me ajuda a ter esse autocontrole nessa área que eu estou precisando. Jesus, ele não demorou em pensar ao responder Satanás. Ele respondeu Satanás na luz da palavra do Senhor. Ele disse: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Satanás vier te tentar, você também tem que responder a ele à luz da palavra do Senhor, para que você possa controlar esse desejo, controlar essa vontade na luz da psicologia. O domínio próprio é o superego, que é desenvolvido a partir das relações com as pessoas. O meio em que você está vai definir o limite a qual você vai assumir.
Se você está num local onde não há limites, você não vai ter autocontrole. Você vai achar que não precisa ter limites em área nenhuma de sua vida. Mas agora, se você está num ambiente a qual temos uma regra, temos um controle, até aqui eu posso ir, daqui para lá eu não posso, eu tenho que controlar. Isso vai definir aquilo que você, o seu autocontrole, a sua temperança. Isso vai definir. A palavra de Deus, sabemos que o domínio próprio é gerada por meio do Espírito Santo, que por meio de sua virtude aprimora em nós, nos capacitamos a alcançar a temperança do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele nos aprimora, ele trabalha em nós para que possamos alcançar a temperança. E para concluirmos, falamos de todas nós estamos chegando ao final dessa série de estudos sobre o fruto do Espírito. Hoje era a última aula, que é o domínio próprio, falando sobre o amor, sobre a paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, humildade, mansidão, e agora o domínio próprio. Então, em tudo o Espírito Santo trabalhou, em tudo o Espírito Santo vem nos capacitando. Deus está interessado em cada área de sua vida, não apenas no lado espiritual. Ele está querendo também que você reine nessa terra. Hoje finalizamos o estudo. Na próxima aula, o nosso pastor Júlio ou o Ivan deve trazer uma nova matéria. Convido a vocês a estar ligados conosco aqui, para que também possam participar dessas aulas, para estar interagindo conosco. Estamos aqui hoje sozinhos, devido à comorbidade do Covid, com os irmãos, mas eles já estão se recuperando. Creio que na próxima semana já estarão bem, que já passou os 15 dias, eles estão bem de saúde, mas continuem firmes em oração por aqueles que ainda estão necessitando dessas orações, para que repreendamos esse vírus. Mas vamos aqui finalizar aqui. Paulo diz: porque fomos salvos, devemos viver de acordo com a salvação. O Espírito Santo é a nossa fonte de vida, portanto devemos nos submeter à sua liderança. Paulo diz: se nós fomos salvos, nós temos que viver de acordo com essa salvação. Fomos salvos por Cristo, lá na cruz do Calvário. Ele nos deu o Espírito Santo e colocou sobre nós o fruto do seu Espírito. Aquilo que estava no coração de Jesus, ele nos deixou por meio do Espírito Santo. Então, nós temos todas essas virtudes de acordo com nossas vidas. Estamos à disposição dessa, pois o Espírito Santo, ele está aí, e nós devemos orar e pedir a ele. Se você ainda não tem o Espírito Santo, não teve uma experiência com Jesus Cristo, ore e peça isso, peça que ele implante em você todas essas virtudes do fruto do Espírito, pois esses valores, eles vão determinar os nossos padrões aqui nessa terra. Eles vão nos dar um melhor relacionamento com aqueles que estão à nossa volta, com o próximo, na comunhão do trabalho, da igreja, nos amigos, da família. Então, isso tudo, Deus é tudo para nós. É necessário que estejamos juntamente com Ele. Vamos orar aqui para encerrar, agradecendo por essa série dessas aulas, agradecendo pela vida de cada um de vocês que acompanhou conosco aqui. Espero vocês também nas próximas aulas da LD, vai vir muita coisa boa por aí. Vamos aprender junto com o Senhor. Muito obrigado por todos vocês, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Senhor Deus, eterno Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar, Senhor, cada vida a qual estar aqui, Senhor, nessa igreja, estar nos acompanhando, Senhor, pela internet. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando, Senhor, ao coração de cada um desses irmãos, que o Senhor possa, meu Deus, também levar a cura, Pai, aqueles que estão precisando, Deus, do Covid, precisando ser curados desse Covid, que o Senhor possa levar um renovo na saúde, na vida de cada um desses irmãos, que os anjos do Senhor possam estar, Senhor, derramando bênçãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas, renovando a saúde, a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre a vida de cada um de nós.
É a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.